keyboard on this computer. Hum. Então, a minha alegria é imensa, imensa, meu amigo Evandro. Eu estou repleto de alegria e muita gratidão por a gente fazer esse encontro tão especial para falarmos do nosso livro Almanaque Sustentável dos Contos de Fadas. Eu escrevi, você ilustrou, está aí também, né? E vamos pôr os dois aqui, vai. Então, a gente vai conversar com este jovem artista do sul do país, Evandro Marenda. Qual que é a origem do teu nome, Evandro? Evandro É Marenda, italiano. O Marenda é italiano, mas a gente. italiano. Mas é uma mistura, na verdade. Esse sobrenome é italiano, daí da parte da minha avó vem, tipo, esse sobrenome é italiano, mas tipo, a descendência é tipo uma mistura de um tanto de coisa, assim. Tanto que eu e minha irmã fizemos aquele Genera, do DNA, e deu, acho que 10% italiano, assim. Ah, tá vendo? Eu queria fazer esse negócio também. Parece legal, né? Tava na promoção. Vamos apresentar Evandro Marenda, nascido no ano de... Posso contar o ano? Pode. 1986, em Curitiba. Graduado Uhum. em Design Gráfico pela Universidade Federal do Paraná e desde 2008 começou a trabalhar profissionalmente com ilustrações para livros infantis. Então já são mais de 15 anos, não é isso, meu caro? Mas, É, eu graduei em 2008, comecei ali por 2009, então faz ano que vem vai fazer 15 anos, né, eu acho. hum, perfeito. Trabalhou com diversas editoras, ilustrações para livros didáticos, paradidáticos e de literatura. Também fez ilustrações para revistas, embalagens, criações de personagens, exposições autorais e oficinas de desenho para crianças. Meu amigo, que currículo, hein? Desde pequeno, isso é a fala dele, né? Gosto de desenhar e tenho um apreço pela produção para crianças. Então, meu caminho foi serpenteando nessa linha, acho que sempre. Meu caro, então vamos começar com a seguinte pergunta. Ilustrar livro, esse seu dom que você tem com os desenhos, esse trabalho maravilhoso, é algo que se aprende ou a pessoa nasce com ele e acabou? Eu acho que se aprende. Eu acho que eu tento sempre fazer um paralelo com música, porque música eu não sei tocar instrumento nenhum, assim. Eu acho que e eu tenho vontade, eu tenho uma vontade, eu acho muito bonito, eu gostaria de, mas eu sei que eu não, durante a vida, eu não me dediquei, eu não me sacrifiquei, eu não sacrifiquei o meu tempo me dedicando a isso, assim. Então, hoje eu tenho 36 anos e eu não sei tocar um instrumento. Então, eu acho que a vontade é algo que eu não sei se ela é inerente ou se a gente adquire. Disso eu não sei, assim, mas eu acho que o desenho, a técnica e tudo é um constante trabalho e retrabalho, assim. Então eu acho que isso aprende. Daí eu acho que dá para também aprender a se enamorar por algo, né? Tipo, meio que quando a gente começa, se interessa, e daí vai atrás, e daí começa, a gente vai realmente gostando de algo. Então, acho que nisso tem um pouco de escolha também. Então, eu acho que é um pouco de escolha Mas o talento inato, assim, eu acredito que não... Eu não acredito nele como uma facilidade, assim. Eu acredito, acho que talvez na força de vontade e não gostar de algo, assim. Eu vou reforçar o que você está falando, porque o que você está falando é muito importante. Olha só, pessoal, uma pessoa, um curitibano que faz um trabalho desse aqui, desse nível, com essa qualidade de ilustrações, com esse nível de sofisticação, está dizendo para a gente que o talento nato não existe, que o que manda é a força de vontade. Eu, particularmente, Evandro, também acredito nisso. Eu acho que o dom, né, que ele existe, claro, mas o dom é muito mais a nossa vontade em fazer a coisa acontecer e a nossa vontade em estudar. Eu, quando conto para os meus alunos de escrita o que é escrever um livro,
e a pessoa chega muito assim, ai, mas eu tenho criatividade, eu quero colocar minha ideia no papel. Então ela dá aquele mergulho na intuição, na criatividade e tudo mais. Mas ela esquece de dar o outro mergulho, que é tão importante quanto, que é a técnica, que é como você vai Uhum. lapidar aquilo que nasceu de algo muito espontâneo. Isso Uhum. acontece no texto. Então a minha pergunta, quando você fez esse livro aqui, se teve algum momento, algum desenho, pra você contar para gente, que você chegou a rascunhar, você chegou a desenhar e falou, isso aqui não tá legal e você teve que apagar. Ah, Aconteceu? sim, sim, bastante. Geralmente é assim que acontece. Esse é o primeiro, essa é a primeira etapa, é o erro mesmo, né? É, esse livro, os primeiros rascunhos eu fiz em cima primeiro, como o projeto gráfico, tipo, também estava eu estava responsável pelo projeto gráfico e pela ilustração, então eu tive que antes, e como minha formação é em design, eu tive que antes, então antes tem a previsão do espaço, das ilustrações, e a partir desse espaço, você meio que produz a ilustração para que ela converse com o texto, né? Então, é como se fossem camadas, assim. É, o texto precisa fazer sentido dentro de uma diagramação, e a ilustração precisa conversar com o texto dentro desse... Ah, eu acho que está estranho, espera, isso que eu falei. Não, tanto faz, deu para entender perfeitamente. É uma troca, né? É uma conversa Ah, da ilustração com o texto e do texto com a ilustração e o projeto gráfico. você consegue pensar esse pedaço? Porque eu acho que eu consigo explicar melhor e mais direto, talvez. Então eu vou É que perguntar de novo, é isso? se você Então, quiser, eu consigo cortar para você, assim. Eu não, tenho um programa. beleza. Eu posso te mandar, se você puder fazer isso, para mim é ótimo, porque isso para mim vai dar um Eu, grande eu, trabalho. não, eu tenho um programa de edição, eu sei fazer essas coisas, assim. Maravilha. Não, então, então, Evandro, a pergunta ixi, esqueci. Que é, Desculpa, não, imagina. você disse que se. Já lembrei, lembrei. Então, a pergunta é, Evandro, teve alguma situação no livro que você precisou desenhar, você começou a rascunhar, enfim, fazer um esboço de algum desenho para alguma história, e chegando lá, depois de muito trabalho feito, ou de algum trabalho, você falou assim, cara, não é isso. E você teve que pegar todo esse desenho que você fez e jogar fora, ou ressignificar. Aconteceu isso? Isso acontece muito, na verdade. É um passo natural do desenho, eu acho. Eu acredito que do texto também. Eu escrevo pouco, né? Eu escrevo, mas eu escrevo pouco. Não trabalho tanto como escritor, eu mais desenho do que escrevo. Mas no desenho, eu já presumo que as primeiras etapas do desenho já são coisas a se jogar fora, no caso, assim. Porque eu acho que quando bate, então, eu leio o texto, assim, no caso que eu estou ilustrando um livro, eu estou ilustrando um livro de alguém, né? Então, você escreveu o texto, eu leio o texto, as primeiras imagens que me soam, eu tendo a duvidar um pouco delas, assim, porque eu acho que eu pego elas de algum plano ali do que eu conheço, tudo, mesmo sabendo que o nosso trabalho é realmente um conjunto de referências que a gente vai amarrando conscientemente e não Uhum. conscientemente. Mas as primeiras saídas, as mais fáceis, geralmente eu faço elas, eu esboço de uma maneira bem crua, assim, que é para poder mesmo me livrar delas, assim. Entendi. Para você ver, deixa eu ver se eu entendi. Você esboça, e eu queria entender o que que é esse esboço. Esse esboço é pegar um lápis descompromissadamente e rascunhar, e aí você quer se livrar porque você já consegue tirar da cabeça e ver no papel, aí você fala, bom, agora eu já tenho alguma coisa material para seguir adiante, é isso que você fala? É isso mesmo, porque o desenho ele funciona em parte dentro da nossa cabeça, em parte no papel, né? O papel ele é como se fosse uma extensão da cabeça. Então a gente vai, eu leio, eu acredito que isso aconteça tipo, com muitos desenhistas assim. Cada pessoa vai ter seu processo, né? Mas como eu sinto eu vou ler seu texto, ele vai
ele vai formando imagens na minha cabeça. Essas imagens eu sei que elas são saídas para aquele texto. Então eu coloco elas no papel e ali no papel mesmo, tirando elas ali, colocando, materializando elas, eu posso ter uma ideia assim do que muitas vezes nessa primeira imagem que se forma já vem saídas que parecem tipo, opa, boas saídas. Mas eu acho que é perigoso, e eu acho que às vezes é perigoso também, talvez pela preguiça, ou às vezes se a pessoa também não está com muito tempo para desenhar e não pode retroceder, é perigoso continuar, começar e se sentir que ali, não, na verdade eu tenho que retroceder, não retroceder por alguma imposição externa, assim, né? Entendi. Porque Tipo, eu acho você fala um prazo, tem um prazo para cumprir, alguma coisa assim? realmente uma coisa de, igual você falou ali, você deu o exemplo de quando muito do trabalho está feito, ou quando grande parte do trabalho, às vezes você tem desenhos nesse livro que eu lembro especificamente até. Pô, tem Conta pra uma, gente. na hora tem ali tem uma história que é a Bela Adormecida YouTuber, né? Revista, né? E quando eu li ela, a primeira história, assim, ela me surgiu de uma maneira bem diferente na cabeça, assim. Eu tinha feito a primeira ilustração até, ela aparecia de corpo inteiro, ela aparecia de corpo inteiro, tipo, ela aparecia de frente, de corpo inteiro, como se fosse conversando com, sei, conversando com um repórter que não estava ali, assim. Sim. E eu esbocei, eu gostei de como tinha ficado o desenho, essa parte mesmo. E aí, depois pegando referência para o vestido, pegando referência de desenhos de contos de fada antigos, eu percebi como usavam muito esses personagens de perfil e tinha quase um arquétipo que ele se repetia, que é a princesa na sacada e o príncipe ajoelhado se declarando para ela. Isso tem Romeu e Julieta, isso tem um tanto. E essa Bom, né? imagem, e essa imagem ficou na minha cabeça que essa coisa dela tá acima e ele tá quase como uma devoção ali, assim, embaixo. E eu pensei, putz, porque ele pode entrar com isso, assim. Na verdade, no caso, ele tá com uma pauta, né? Ele é um repórter e ele tá entrevistando, mas ele poderia estar declamando um poema com ela, lendo um poema o gestual, né? O gestual Hum, dela. Então eu pensei, na hora que me surgiu isso, a primeira coisa foi, ai, mas eu já tinha resolvido essa cena, eu tenho tantas outras cenas ainda para resolver no livro. Só que quando eu acho que o desenho pede mesmo, é a hora de voltar e falar, não, tudo bem. E acaba que a cena dela de frente, que ela estava conversando, eu meio que ampliei num zoom e é a que ela está conversando no vídeo ali, como se fosse a cena do YouTube ali que uhum, tem a. Então, às vezes as coisas não se perdem assim, mas ela é essa mesmo. uhum. E daí tem o bichinho dela que se repete, né? Então ela tem ali como se fosse um esquilinho que aparece nas três. É, Se ele tá dormindo ali no cabelo dela. Mas eu acho que parece contraproducente, mas na verdade é uma etapa. Ainda que não seja uma etapa que você possa, que vá ser visível no livro, né? Então quem vê o livro pela primeira vez não tem essa noção de quantas etapas passaram, ou quantas tentativas passaram até chegar aqui. É uma coisa que fica mais pro artista mesmo saber, mas eu acho que, assim como a gente desenha, e no desenhar, a gente não sabe muito bem o que vem conscientemente, o que vem inconscientemente, eu acho que para quem lê também o livro, para quem lê imagem, para quem lê texto, também não sabe o que percebe e o que não percebe. Eu acho que é algo a ser respeitado quando a gente percebe que um caminho foi e a gente tem que voltar, porque quem está pedindo ali é o texto, quem está pedindo ali é o desenho, né? De algum jeito é ele que pede e a gente vai obedecendo, usando alguns termômetros que a gente também sabe mais ou menos, e a técnica, é tudo uma construção. Pô, faz parte de algum fluxo, assim, não nada muito mágico, eu acho que
o sobrenatural, acho que é como a gente funciona na vida mesmo, é entendendo as coisas, sabendo por que está entendendo as coisas e também não sabendo, né? Depois, mais para frente, falar, tá, eu peguei tal coisa mesmo. Evandro, você está falando uma coisa que para mim faz todo sentido, sabe? Eu fico muito feliz ao ver você, né, um ilustrador, um escritor que está há tantos anos trabalhando com a infância, tratar a arte com respeito, porque no fundo o que você está falando é muito mais do que eu pensar em quanto tempo eu estou perdendo, quanto tempo, né, entre aspas, eu estou perdendo, quanto trabalho eu vou ter que refazer, e aqui eu me refiro ao fazer as coisas, e você, no fundo, falar, não, isso não é o melhor que eu estou dando, porque a história não está pedindo isso, o livro não está pedindo isso, então eu vou refazer. Eu vou fazer um esforço interno grande, que a gente sabe que é grande, por conta de tempo, de uma série de coisas, mas eu quero entregar o melhor para a criança. Eu ouço você, quando você diz isso, eu ouço você falar exatamente isso. É assim que eu penso, sabe? O texto ele passa por tantas revisões e reescritas, porque eu penso assim, claro que eu tenho a minha vaidade, eu quero ser reconhecido como um bom escritor, mas eu sei, ou pelo menos tento, honestamente, entregar o melhor para o meu leitor. E o meu leitor é a criança, é esse ser humano pequenininho, né, que está descobrindo o mundo e vai visitar tudo aquilo que a gente criou, no caso, o autor do texto e o autor da imagem. Então, eu fico muito feliz ao saber que o seu pensamento é isso. Vamos ter trabalho? Vamos ter trabalho, mas vamos entregar o melhor. E às vezes até dá uma ideia de retroceder, porque às vezes a primeira versão parece mais rebuscada, assim, não é nem Ah, como se fosse, assim, né, tipo, isso eu acredito que no texto também. Às vezes o texto é um texto ainda mais complexo, mas daí às vezes tem que retroceder e fazer algo mais simples numa segunda tentativa. Isso ainda exige um grau de desprendimento um pouco maior, tem hora que pode ser um pouco mais rebuscado e tem hora que tem que ser mais direto. Às vezes a gente sente estar travando. Então, às vezes não é esse melhor é um melhor quase que às vezes vendo numa primeira olhada eu falava, não, mas o primeiro às vezes era melhor, mas não, para aquele momento, para aquilo não era assim, é. né? O melhor relativo. Exatamente. Eu acho que escrever para criança, né, no meu caso, escrever para criança ou fazer arte para criança, é ter humildade. Que a história. Uma vez eu tirei uma foto, eu peguei um livro meu e coloquei bem perto do celular e eu fiquei atrás. Então o livro ficou grandão e eu fiquei pequenininho. Aí eu coloquei a legenda: a obra sempre será maior do que o autor. Então isso é para eu lembrar que o que eu fiz ele tem que ser maior do que os meus desejos daquilo. Então, se eu tenho que cortar o meu texto, que eu corte, sem dó, entendeu? E foi embora, né? Sem apego. Evandro Marenda, você que ilustrou o livro Almanaque Sustentável dos Contos de Fada, me conta, honestamente, primeira vez que você leu o texto, claro, era só o texto, e você fez o projeto gráfico também, o que você sentiu? Você falou, que doideira, o que passou pela tua cabeça? Isso eu já te disse uma vez, né? Eu achei maravilhoso, assim, porque foi e não é um elogio por ser um elogio, mas o que eu senti do texto me surpreendeu porque eu trabalho muito com literatura e com paradidático, mas o meu trabalho, ainda mais nos primeiros anos, em grande parte assim da minha trajetória, ela começa mesmo no livro didático. E daí depois ela vai juntando o paradidático e a literatura. Então, quando eu vi o seu texto, assim, a primeira, que era o título e o texto, eu já fiz uma imagem vão ser contos de fada, vão ser contos de fada para crianças, numa pegada mais sobre sustentabilidade. O que eu me surpreendi com o seu texto foi como ele, eu achei ele muito engraçado. Então, isso foi uma coisa que foi uma. Porque o conto de fada, ele tem. A gente viu já várias releituras mais engraçadas dos últimos tempos de contos de fada, tem Shrek, é uma coisa que pega isso e brinca, assim. Só que no seu texto, assim, eu lembro. O João e Pé de Feijão foi um dos que eu achei muito engraçado, assim, porque é maravilhoso. Porque o fato de como ele é rimado
e de como as coisas se dão. E ele subindo lá, o gigante, tipo, lavando louça e triste. Depois ele descendo, e ele tendo que cortar o pé de feijão mesmo, assim, que era uma coisa que eu pensei, eu tinha certeza que ele não ia fazer nessa história, assim, porque eu pensei, ele na história vai pegar e vai falar, não, a gente tem que respeitar o gigante, ele, é, eu achei que poderia ser uma saída fácil para o texto se tudo se resolvesse num grau de harmonia entre os personagens, assim como se fosse, não, o gigante entende que tem que ele entende o lado do João, o João entende o lado do gigante e as coisas ali não se dão desse jeito. Assim, o João na história fala, tipo, desculpa, eu vou ter que cortar o pé de feijão, porque é isso, a história é isso, assim. Eu achei isso muito engraçado. Eu achei também que outra coisa que não só na parte do humor, assim, que me pegou no teu texto, é que ele tem uma carga dramática que eu acho muito boa também. Então, desde o Patinho Feio, como você no texto não alivia mesmo o sofrimento dele da forma como ele é tratado, então ele é tratado pelos outros personagens, o que já tem no texto original, né? Ele é tratado, mas ali também o choque dele com a forma como o mundo está sendo tratado, o lixo. Uhum. E essa história pega em duas partes, né? Ela pega no tratar bem o mundo e tratar bem a si mesmo, e tratar bem o outro, assim, né? Tem a coisa da autoaceitação. Então isso eu achei, são essas coisas assim, essa história. E também aquela coisa de, no final, ele não é o patinho que ele vai se trabalhar e ele vai conseguir mudar, assim. A coisa é muito mais difícil de ser mudada, mas ele se põe a começar a apontar para essa direção. Então, eu acho isso muito bonito. E a história do... Na verdade, se eu for falar de todas eu tenho um ponto, assim, mas uma é a do soldadinho de papelão reciclável, que eu não sei se é dar spoiler, assim, mas o final dela Não, eu acho pode que dar. traz. Ah, tá. É que o final eu achava, ele vai. Eu lendo ali, né, eu pensava que ele vai sobreviver, assim. Ele vai. E eu acho muito bom que no final se perceba que ele sujo do jeito que estava, ele não poderia ser reciclado, né? Hum. E é realmente essa coisa do. Então, o teu texto me pegou nessa coisa, assim, de como a gente está tratando de um tema sério, e é um tema que tem um grau muito grande de fatalismo mesmo, de falar as coisas, elas são difíceis de ser revertidas, e elas não são mágicas como nos contos de fada, onde as coisas se resolvem magicamente. Então, essa mistura que você fez, onde ainda pesa esse fatalismo, mas não um fatalismo pessimista, mas dá a carga para o tema, e ali a magia entra como quase uma intenção de vamos trabalhar numa outra direção, assim. Mas não que essa direção, magicamente nas páginas do livro, vão resolver o problema, eu achei muito bom. Porque eu acho que poderia ser muito fácil fazer pesar nessa coisa e falar, olha, se a gente trabalhar desse jeito, o mundo amanhã vai ser melhor. E o teu texto diz, olha, ele diz em vários pontos dele, né, em todas as histórias, que é algo grave, mas é algo a gente não tem muita escolha, a gente vai ter que tratar de uma outra forma isso, assim. Uhum. Não sei se eu me alonguei aqui na resposta, Não. mas quando eu peguei esse texto foi uma coisa, e daí eu mostrei para minha esposa até, mostrei várias vezes, eu falava, olha isso daqui, porque era uma coisa e isso é importantíssimo para dar vontade de desenhar, assim, né? Quando você olha, você fala, caramba, tipo, que é também um jeito de respeito, né? Quando você respeita o texto, assim, porque você vê que ele te toca em várias coisas, dá vontade de se fazer também respeitar por ele na hora do desenho. Eu achei muito bom. Que legal. Eu quero conversar um pouquinho sobre essa coisa da admiração do ilustrador com o texto,
mas eu quero voltar agora, meu caro, e falar um pouquinho da história do João Pé de Feijão. Eu conversei bastante com o Gil, lá da editora, sobre isso, né? Quando eu apresentei a proposta, e a gente tem uma tendência a pensar que a sustentabilidade para a criança, tudo vai se resolver da melhor maneira, né? A gente vai dar a mão, vai abraçar uma árvore, vamos fazer uma dança circular na caatinga e tudo vai despoluir, né? E como você falou, não tem mágica. A mágica dos contos de fadas não se aplica na sustentabilidade, mas eu uso os contos de fadas para colocar os personagens em situações contemporâneas, né? Nas quais eu apresento o tema da degradação ambiental, da poluição dos rios, do aquecimento global e tudo mais. E a história do João e Pé de Feijão, quando ele corta a árvore, né, é um pouco do que a gente tem hoje em dia, que se for pensar na sustentabilidade, essa questão da agrofloresta, né, do replantio, do reflorestamento, e o mundo vegetal nos ensina isso. Eu acho muito bonito pensar no mundo verde, no mundo vegetal, que é a mágica vegetal. Você cortou um negócio, ele cresce. Você cortou um pé de chicória não, um pé de Catalônia, vai crescer de novo. Essa é a Uhum. maravilha. Então, aquela coisa te dá o alimento, o vegetal te dá o alimento, e ele cresce, você come, depois você corta, ele te dá num ciclo. Chega uma hora que ele não dá mais, ele morre, e você tem que plantar novamente. Então, quando o João, para se livrar do gigante, corta o pé, pede machado, mãe, me dá o machado, é isso, né? Não é porque a gente está falando de sustentabilidade que nós vamos sustentar uma pureza que não existe. Até porque, para a gente sobreviver hoje, você precisa de papel, você precisa de recursos naturais, a gente precisa de água. Então, o impacto ambiental a humanidade tem. O que eu questiono, e que eu venho fazendo isso há muitos anos, é falar que impacto é esse que a gente está tendo. O impacto tem que ter, não tem como não ter, né? Para fazer uma camisa, para fazer um computador, tudo a gente usou recursos. Para comer uma maçã, a gente teve recursos naturais, água, energia e tudo. Tem uma informação no livro ali que realmente foi novíssima para mim, que é o gasto de água, assim. Uhum. Colocando Isso é ali, real, eu né? chocado, assim, era É, na... Agora eu não lembro, se é na história do João e Pé de Feijão que tá, assim, que tem que as... fala da Eu pisada, exatamente a pisada e é a pisada do gigante, né? A metáfora é assim, o quanto que o gigante pisa bravo, aí a pergunta que eu deixo é o quanto que você, leitor, quer que a sua pisada seja delicada, carinhosa com o planeta, ou seja tão violenta quanto a do gigante. uma parte que no almanac entra ali, que até eu coloquei como gotinhas, contando, assim, e daí fala o tanto de água para 1 quilo de chocolate, o tanto de água, e isso daí, na hora, é, essa daí mesmo. E é no João, né? É no João e Pé É de João e Feijão, Pé de né? Feijão. E eu fiquei chocado ali, porque tá ali o uma gota, na verdade, é só porque tá Simbolizar, né? uma proporção, porque essa uma gota já é muito ali. Uhum. E eu fiquei, eu acho, tão chocado que eu pensei que pudesse ter digitado errado. Quando veio o texto, eu falei, acho que veio uns zeros a mais aqui, eu vou dar uma lida. E daí, quando eu fui pesquisar, eu falei, não, tá certo, tá certo. É tipo um gasto de recurso natural para a produção de bens de consumo que é muito além do que a gente... É muito além do que o planeta dá conta, essa é a grande realidade. Se a gente continuar consumindo da maneira como a gente consome, quer dizer, uma parte da humanidade consumindo da maneira que consome, porque tem gente no Brasil ou em outros países que não consomem absolutamente nada, o planeta não vai dar conta. E é interessante, né, que a gente não tem outro planeta. O planeta é único. Então, eu tenho vários livros de sustentabilidade e em vários livros eu falo da água virtual, né? Que esse tema chama água virtual mesmo, a pegada hídrica, que é o quanto tem de água naquilo que eu consumo. Então, não tem como eu não usar água. Eu não gasto água só do banho, do que eu bebo e da cozinha. Isso é um pouco da água. Qualquer coisa que você come, que você veste, que você dirige, qualquer coisa tem água envolvida. Agora calcula, né? 1 quilo de tomate, para produzir 1 quilo de tomate eu gasto 100 litros de água. Esse tomate precisa pôr a sementinha, ser regado, tal, colhido, lavado.
1 quilo de tomate, 100 litros de água. Quando eu vou comprar o tomate a 8, 9 reais no mercado, eu não estou pagando 100 litros. Não estou. Não, E 1 quilo de carne de boi são 17 mil litros. sim. Então, pensa bem assim, um bife, né? Um bife são 1.700 litros. Então, se a pessoa come um bife por dia, só um bife por dia, um bife de vaca ou boi, são gastos 1.700 litros só naquele bife. Então, assim, a gente não pode desprezar essas informações. Aí a professora fala assim, gente, vamos economizar água fechando a torneira enquanto escova o dente. Claro que é importante fechar a água enquanto escova o dente, mas é importante também abrir para os alunos o consumo de água nos produtos que a gente consome. Porque é o. Nossa, e não, e na verdade não é 1.700 hein? 17 mil litros da carne de Então, boi ali. então 17 mil, 1 quilo, né? Ah, Um bife, 1.700. Suponha que o bife tenha 100 gramas, né? o que tem muito mais, né? A carne, exatamente, é 1 quilo Aham. de carne, 17 mil litros. Um bife, 100 gramas, vai, 1.700. Nossa, Aí a pessoa fala e assim, você está falando para todo mundo virar vegano? Não, de maneira alguma, mas é mostrar para a pessoa que o consumo de alguns alimentos, inclusive a carne de boi, eles têm um impacto ah, ambiental muito grande. o Maurício Sendak, que é o autor e o escritor do Onde Viviam os Monstros, eu estava vendo esses dias, ele era uma entrevista que ele deu para o Art Spiegelman, que é o criador do Maus, aquela história em quadrinhos sobre o Holocausto, Hum. que ele usa ratinhos para os judeus, assim, porque ele é judeu, né? E daí ele fala que as crianças, ele fala, você pode falar para a criança o que você quer, porque a criança, ela sabe mais do que a gente acha que ela sabe, ela aguenta as coisas, assim. Então, isso segundo ele, né? Ele se dá de exemplo, ele fala, quando eu era pequeno, eu sabia de coisas que eu tinha medo que os meus pais soubessem que eu sabia porque eles ficariam assustados. Uhum. Ele fala essa. E eu acho que esse tipo de informação, e não só para criança, eu acho que a gente não tende a não colocar, porque e a gente se porque ela faz a gente levar um choque, assim, ela parece uma informação cruel, mas ela precisa ser colocada, porque isso que você disse da professora, às vezes, se ela fala, vamos fechar sabe, ali toma um banho de alguns minutos, dá uma falsa sensação de que assim a gente tá, então esse grau de realidade, que não é um grau de realidade, né, tipo, não precisa ser apocalíptico, mas ele precisa ser real. Ele precisa ter o dado ali, né? Eu acho que o teu livro traz bastante isso, assim, que é o peso da coisa, assim. Nessa hora ali, o bife, ele diz, o bife tem isso, assim. E é algo a ser colocado mesmo, porque a gente precisa ter noção de em que pé a gente está nas coisas que a gente faz, e daí a decisão é nossa, né? O livro Uhum. não veio transformar as pessoas em vegetarianas. O livro, na verdade, ele vai oferecendo saída e ele vai mostrando o cenário, né? Exato. Acho que Até porque eu acho que a mudança ambiental é diferente de quando a gente. Eu sou mais velho que você há alguns anos, né? Como nós, enquanto crianças, víamos a questão da sustentabilidade era de uma maneira, como eu via. Eu sou de 74, você é de 86. No há meu 10 anos. tempo, a questão ambiental era assim: eu pegava o meu brinquedo velho e jogava no lixo. Uma roupa velha que eu não queria, eu jogava no lixo. O prato de comida que sobrou, jogava no mesmo lixo. O lixo do banheiro, botava no mesmo lixo. O que a gente fazia? Pegava aquele grande saco preto que virava cheio de chorume, aquele líquidozinho, ou seja, não havia reciclagem. Pegava tudo aquilo, botava na porta de casa e falava tchau. Agora o problema é do lixeiro, não é mais meu. Eu fiz a minha parte. A tua geração mudou, a geração seguinte mudou, e de 20 anos para cá não tem uma criança que não ouça 1.500 vezes que precisa reduzir o consumo, que precisa reciclar, que precisa reutilizar, que vai fazer um brinquedo com garrafa PET, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Eu, enquanto escritor, antes da pandemia, visitava 60 escolas por ano, em média.
uhum, 60 escolas por ano do Brasil inteiro, escolas de várias realidades, bem diversas, enfim. Então, eu tenho uma noção, há muitos anos visitando escola, do que são escolas no Brasil. E eu te digo com toda certeza, toda escola tem um bendito cesto escrito reciclável, ou reciclado, ou coleta seletiva, qualquer coisa desse tipo. Toda escola uhum, tem. Mas eu uhum, te digo também com a mesma seriedade, seja uma escola de qualquer classe social, uhum, não é respeitado este bendito cesto. As pessoas colocam guardanapos usados dentro do cesto reciclado. As pessoas colocam latinha de refrigerante dentro do cesto orgânico. Ou seja, uhum, eu penso assim, por que que tá lá o cesto? Quer dizer que na sala de aula a professora está falando, vamos fazer coleta seletiva. Então a criança tomou o suco de caixinha. Ela deveria abrir aquela caixinha, lavar aquela caixinha e botar num cesto reciclável, porque isso vai para uma cooperativa. Porque se eu não faço isso, e o alumínio no Brasil é interessante, né? Ele é caro. Então as pessoas vendem latinha de alumínio por um valor interessante. Então alguém vai enfiar a mão naquele lixo sujo para tirar uma latinha. Assim, uhum. e é o que eu coloco na história da Bela Adormecida, né? Que ela dormiu 100 anos e acordou hoje e falou assim: gente, eu estou chocada, vocês fizeram coisas incríveis e até hoje não separam o lixo. E ela vira uma Mas, ativista, né? Ela vai para as escolas da aham, palestra. Então, assim, eu quero entender, isso é uma pergunta que eu deixo para a gente, né? Por que que na escola fala-se tanto de sustentabilidade e na prática não se faz, ou se faz muito pouco, na verdade? uhum. É uma questão para a gente pensar, né? E que ela acabaria, na verdade, se, se ela colocasse assim, ah, então cabe a nós mudar, não sei o quê. Não, é bom essas questões elas ficarem em aberto, assim. Eu acho que elas ficando em aberto, como agora você diz, assim, né? Por que que quando ela fala, quando a Bela Adormecida, ela fala, hoje ainda tá assim, quando ela não traz ali na história dela uma saída fácil, eu acho que é importante mesmo, assim, porque daí sim dá o da real situação de que realmente ainda está assim, né? É o que você vê, assim. É, já é tipo, ah, tem estudo que diz isso, isso, assim, mas de alguma forma, ou voltando no exemplo ali da água, assim, do uso da água, tipo, é bom que toda hora mesmo, eu acho, assim, que alguém fala sobre o uso de água e o tempo do chuveiro e tudo, lavar calçada, o que é, tipo, é tudo muito importante, mas é bom sempre lembrar do quanto a indústria, do quanto do quanto em tudo, em cada bem de consumo vai ter um gasto de água grande, assim. É muito bom sempre trazer isso mesmo, porque senão a coisa se resolve parcialmente, se ela se resolve no livro, fica a impressão de que na vida ela se resolve meio É, fácil, assim. é exatamente isso, né? A gente sabe que não é assim. Eu tenho vários livros de sustentabilidade, de alimentação natural, e Uhum, tudo a gente vê que é uma preocupação muito grande com o conteúdo do livro, mas a prática deixa muito a desejar. E a minha ideia, né, de fazer o Almanac Sustentável foi trazer as histórias que as crianças conhecem. Aí eu reinvento, eu subverto as histórias. Aí a criança já gera um choque, né? Porque ela está esperando o, os personagens fazerem coisas que elas não vão fazer aqui, né? uhum, E isso faz, eu acho que esse choque que a história recontada dá faz a pessoa sair do livro. Por exemplo, a história dos três porquinhos. E uma coisa legal também do livro é que os personagens sabem que o mundo mudou. Então eles sabem que eles estão num cenário novo e aí fica todo mundo meio desconfortável, não, porque agora como que vai ser agora? Porque realmente mudou, né? Não dá para fazer como eu fazia, que era jogar tudo dentro daquele lixo e botar para fora e acabou. Então hoje a gente tem a consciência, a gente tem a informação. Aí quando o lobo está na casa do irmão mais velho, né, que fez a casa de cimento, estão os três lá. Ele vai soprar e os irmãos falam assim: agora não vai cair a casa,
Imagina, nosso irmão fez a casa aqui com ferro, com cimento, aí o irmão mais velho diz, não fiz não, eu só botei um tijolo em cima do outro. Os irmãos falam, mas por quê? E ele diz, eu queria brincar como vocês. Por que só vocês tinham o direito de ficar brincando e eu trabalhando? E aí, Uhum. nessa situação, eles falam, bom, se o lobo assoprar, a casa vai cair. Então, eles usam da inteligência, né? E eles armam um baita de um plano para enganar o lobo, para que o lobo se mande. Então, é muito interessante que hoje o mundo exige não só com que a gente seja muito mais articulado, como os personagens também, né? Porque essas Uhum. histórias, elas vêm mudando ao longo do tempo, elas vêm mudando ao longo dos séculos. Hoje eu faço um negócio desse aqui, mas amanhã depois vão fazer outras coisas, mas a essência, eu acho que está lá, né? Saber que essas culturas populares e mágicas dos contos de fadas também sempre mudaram ao longo do tempo. Uhum. E você traz uma coisa, aí eu queria te perguntar, que no estilo de ilustração que você fez, você tem uma cara mais clássica, mas ao mesmo tempo você põe, né? Claro, a Bela Adormecida usando o celular. Como é que foi essa É, coisa do antigo e do é, novo? isso daí foi uma pista já que o texto trouxe, né? Que o texto tem, então, desde o título, né? Que ele é o Almanaque Sustentável dos Contos de Fada. Então, Almanaque Sustentável, uma coisa mais... Contos de Fada, uma coisa mais antiga. Então, eu fui, na hora de trabalhando ali, eu fui pensando assim, eu vou trazer como fosse estilos de ilustrações que a gente vê de gravura antiga, de conto de fada, emprestar um pouco disso e trazer para algo mais moderno, assim, né? Então, desde as cores ali, eu fui limitando, o livro ele não usa muitas cores, ele é sempre uma, por exemplo, a capa roxa, na capa tem quase todas as cores que eu usei no livro mesmo, né? Mas, por exemplo, a história da Bela Adormecida, ela é só essa variação do amarelo pro laranja pro marrom. Nela não entra roxo de jeito nenhum. Mas isso é Nela não entra, intencional? Você faz intencional isso, hein? porque daí para dar uma identidade de cada um, só que ainda todas respeitarem essa identidade que na capa estão todas as cores, né? Então, por exemplo, a primeira história do Patinho Feio é uma variação de amarelo, branco e roxo. Hum, É, aqui não entra rosa, aqui não entra verde, de jeito nenhum, porque o verde entra na dos três porquinhos. Onde não entra o rosa entra, na verdade, mas não entra o roxo. Na dos três porquinhos não tem roxo de jeito nenhum. Então, mas eu acabei escapando um pouco para a cor. E um elemento alguns elementos que eu gosto muito, que eu vi eles ali muito, são esses sim. arabescos de cor antiga, assim. Eu acho que isso traz essa coisa clássica. Mas esses arabescos, eles sempre são plantas, né? A maioria das vezes eles são plantas, eles são folhas, eles são... Falei, olha, aqui é um link que eu Ah, consigo que legal. fazer. Então, até quando abre na guarda ali, é essa... Aqui, né? Aqui na capa eles estão levando para plantar um arabesco, assim. Eu pensei, Hum, eles estão levando para plantar uma planta, mas eu consigo fazer esse link com essa representação clássica de planta que tem ornamento de gravura, tudo. Então, eu fui trabalhando sempre pensando se eu tivesse desenhando um livro que não fosse um livro de conto de fada e trazendo onde o desenho ele é mais anguloso, né? Eu fiz tipo, o Patinho Feio, ele tem uma cabeçona assim. Eu vou fazer ele bem cabeçudo, eu vou fazer eles a arte clássica ela respeitava muito a, a simetria realista e a boa forma, né? Então a gente pega um desenho, uma gravura antiga, Doré, que fez muita gravura de contos de fada, que fez o Inferno de Dante também. Você olha, é aquela coisa, ela obedece muito à realidade, as gravuras dele. Pegar, tipo, tem aquela bem famosa dele, que é do tem o gigante, quando esses gravuristas colocam, tipo, animais, são os animais, assim, o gato de botas é um gato de pé,
Uhum. com a bota. Mas você olha ele, ele é como se fosse um gato real usando bota. É uma realidade. Depois a gente foi modernizando o desenho, né, durante o tempo. A humanidade foi fazendo, e daí foi se permitindo a extrapolar, fazer formas que não respeitam a realidade. Então, acho que isso tem a ver com a gente se libertando do que é muito clássico. Pegar cubismo, Picasso, assim, ele pegava o desenho e ele extrapolava a boa forma clássica, grega, tudo. Mas daí eu acho que é nesse livro, então eu fui pensando o desenho como eu desenharia, que o meu desenho não é um desenho clássico, né? Só que tentando trazer esses acenos ao que eram os desenhos de contos de fada antigo, né? Naquilo que eu falei da pose ali, né? Tipo, essa pose que é quase um arquétipo da Julieta na sacada e o príncipe ajoelhado se declamando. Eu falei, nossa, precisa ter essa sensação no livro. Na hora que o Patinho Feio ele encontra os cisnes, então os cisnes têm esse movimento da cabeça deles e tem uma planta que também ela é bem clássica, que ela faz o mesmo movimento assim deles da cabeça. Então parece que a minha sensação de desenho de conto de fada é que tudo era meio que envolto numa magia, assim, parecia estar tudo muito encantado e tudo muito harmônico. E daí era essa sensação que eu pensei, dá para trazer até no finalzinho eu te desenhei, eu te desenhei aqui com É uma verdade. tocando, assim, porque ali no final você faz uma ode mesmo, né, É, ao Contos de Fada. E eu é. pensei, e essa foi a imagem, quando eu li, eu pensei Só assim, que você me fez careca, tá? Eu quero dizer que eu não sou. não dá muito, cara. E você tem na sua cabeça aí um beija-flor. E esse beija-flor, ele é o beija-flor que ele não aparece na no poema do beija-flor aqui, ó. É. Esse poema, esse versinho, o rio poluído perde sentido, um rio com amor vira beija-flor. Eu não quis desenhar o beija-flor aqui e coloquei só o rastro dele para colocar o beija-flor lá na sua cabeça no final. Cadê o rastro dele aqui que eu não vi? Veja. Ah, você pôs aqui? Esse é o rastro dele? Ele passa e ele pinga na água, né, do rio. Legal, que Essas legal. são as brincadeiras que dá para fazer, porque, queira ou não, é um mesmo livro dividido em várias histórias, mas elas estão amarrando, e naquele final você amarra tudo, né? Porque naquele final, pelo menos a sensação que eu tive quando eu li, é quando nesses contos de fada antigos aparecia esse músico, um bardo, eu não sei o que Uhum. que ele é, ele toca até eu pesquisei, agora esqueci o nome do instrumento que ele toca, mas eu fiz ele a partir do instrumento que eu achei que ele vinha contar histórias e declamar, assim. Então, Uhum. eu falei, nossa, a minha sensação que deu depois no final caramba, é como se eu estivesse na frente desse músico que fala, agora eu vou contar essa história. E ele vai usando de todas, então cada história respeita um estilo literário, né? Uhum. Agora, E, você sabe uma coisa que eu não sei se você sabe, né? Na verdade, que o nome da minha empresa é o Toque do Beija-Flor Produções Artísticas? não sabia. Você não sabia? E o Toque do Beija-Flor Produções Artísticas é a empresa das minhas palestras, dos meus livros, e você botou um beija-flor na minha cabeça. Eu não Sem sei. saber. Adorei, Evandro. Que legal saber, né? Essa Que hora legal. aqui, E eu gosto do beija-flor, né? Porque ele tem essa coisa do toque suave, né? Não tem toque mais delicado do que o toque do beija-flor. E eu acho que a arte, ao mesmo tempo que ela traz seriedade, traz a densidade, faz a gente refletir, a gente pensar, se emocionar, mas eu gosto de trazer essa coisa que você falou, do humor, da beleza, é o toque do beija-flor, né? Que é de mim, a gente para qualquer coisa que está fazendo para olhar um porque, beija-flor, que é um pouco que eu espero que as pessoas façam com os livros, né? Parem porque para admirar. Porque daqui a pouco tem, tipo, o beija-flor não tá ali, né? O beija-flor é isso, né? Vem ver o beija-flor, vem ver, porque ele Ele vai embora, escapa rápido, né? ele se manda, é interessante isso, né? Que legal, olha, você vê, né, gente? Eu, como autor do livro, estou conversando a primeira vez com o Evandro sobre o livro que ele desenhou, ele me mostrou coisas que eu sequer tinha imaginado.
E é muito importante essa conversa, Evandro, porque agora como você falou do cisne, e a planta faz o mesmo movimento que a ave, eu vou trazer isso para as conversas com as crianças. Então, quando as crianças me perguntarem, eu não vou ser mais ignorante com relação à ilustração, porque até então eu era ignorante, eu simplesmente achei muito bonito o trabalho que você fez, de uma qualidade incrível, mas você me apontou detalhes que mostram o quanto você trabalhou, o quanto você se dedicou, o quanto você usou a tua sensibilidade, a tua técnica, a tua criatividade para apresentar o melhor para as crianças. Eu fiquei muito feliz assim em ter feito esse livro com você, pelo resultado e por essa delicadeza que você traz no texto, que eu acho que eu também na ilustração, que eu acho que eu também trouxe no texto. Por isso que o livro tá tão bonito, né? Ficou um baita livro, ficou bonito, né? Um livro com, não sei, eu, Ele é eu grande, gostei, aquele livro que você pega e fala, eu quero para mim, né? e ele é grande, né? Tipo, isso é uma coisa também que acho legal, assim, quando eu vi o tamanho, eu falei, opa, ele é de um tamanho, ele não é uma 5, então cabe, ainda mais quando porque o livro ele é sempre o dobro do que ele é, né? Como ele abre uma cena que duplica, né? Então quando a gente vê, nossa, ele é de um tamanho legal, você pensa, nossa, ele é duas vezes aquilo, e nas Uhum. mãos de uma criança É. que são menores que as nossas, e Ah, nos é olhos verdade. menores do que nós, o livro é ainda maior, né? Então, é, isso é tipo, é a ilustração, é o texto, mas é também a, onde ele é colocado, né? Tipo, o tamanho do papel, assim. Sim. Meu amigo, já estamos chegando no final da nossa conversa. Eu queria que você, se você quiser fazer a tua despedida ou falar alguma coisa que você acha importante, tome esse minutinho final para falar o que você quiser aí. Eu acho que é o momento teu, né? É muito importante. O que eu acho que eu posso falar, assim, é para quem é criança e gosta de desenhar, ou para quem já não é criança e gosta de desenhar, é, é isso, assim, é acreditar que esse gosto, ele tá antes de tudo, ele tá antes do que a gente, ele é o gosto pelo desenho, né? Ele é o gosto por traçar, ele é o gosto por errar. Ele é esse termômetro que a gente tem de que a gente olha e gosta de algo, ou a gente olha e fala, não, não é muito o que me agrada, assim, até na produção de outras pessoas, assim, então cada pessoa tem, e a gente vai vivendo e vai testando e vai pegando caminho e depois vai mudando. Se eu pegar os meus desenhos desde criança até agora, ele mudou muitas vezes, como ele foi. Tem coisa que a gente gruda na gente e a gente gosta e a gente continua. Então a gente vê que isso que vai formando, entre aspas, acho que um estilo pessoal que a gente não, ele não é muito, assim como ele não é planejado, ele não tem também como provar, assim, alguém vai pegar o desenho de alguém e falar, o desenho desse é assim, e eu consigo reduzir a alguns elementos e falar que esse desenho, esse estilo é dessa pessoa. Mas na verdade ele não é muito planejado, acredito, o estilo pessoal. É sempre esse gosto e acreditar nesse termômetro interno que vai falando, tipo, eu posso retroceder quando eu quero retroceder, eu posso seguir quando eu quero seguir, e é muito importante pegar opinião de outras pessoas e tudo, e perguntar, mas sempre... Ai, César, como você está ouvindo esse Não, barulho? Eu vou não, vou falar de novo. Começaram a lixar uma coisa aqui no corredor, não você dá para ouvir acredita? nada aqui, tá tranquilo. Eu vou começar a falar de novo e deu corte, Tá. tá bom? Tem um cara. Agora dá para ouvir uma coisinha. Deixa eu só um pouquinho, que eu acho que eles vão parar. Eles estão conversando também. Eu tô me irritando, na verdade, já faz uns 10 minutos. Mas aqui, Evandro, dá para ouvir bem pouquinho, viu, cara? Né? Porque eu acho que eu tô na frente e eu acabo ouvindo mais, né? Então eu vou falar de novo do... Você quer perguntar de novo, assim, só falar para eu dar o Quero, recado claro. final? Eu É, também vou fazer conciso. não, então, Evandro, meu caro, a gente está no finalzinho da nossa conversa. Você mostrou para a gente caminhos incríveis de como você fez o texto. E para mim foi muito importante esse movimento, porque até então eu era ignorante com relação às ilustrações do livro.
A minha ideia era assim, é interessante as pessoas saberem isso. Quando eu peguei o livro, eu olhei e falei, eu acho as ilustrações lindas. Então, eu simplesmente adjetivei, são lindas, são encantadoras, mas no fundo elas tocam o meu coração. E depois da nossa conversa, você trouxe elementos, eh, curiosidades sobre a ilustração que fizeram eu mudar a minha percepção, para ampliar a minha percepção com relação ao livro. E o que eu quero te dizer é que eu vou levar isso agora, tudo que a gente conversou, para as crianças. E que esse vídeo também seja visto pelas escolas, pelas professoras, enfim, que as crianças também vejam não só a ideia minha de ter feito o texto, mas a tua ideia de ter feito detalhes da ilustração, como o beija-flor ou a planta que se curva no mesmo movimento que o cisne. Então, eu te agradeço de coração por ter feito esse encontro comigo, por ter mostrado todo o teu trabalho de pesquisa, de refazer, teu trabalho, teu talento, né? Tua grande magia para entregar o livro. Então, agora eu peço que você deixe o teu recadinho final aí para a gente. Legal. Eu também agradeço muito pela oportunidade de conversar e de fazer o livro, assim. A gente não escolheu um ou outro, isso é muito legal, né? É Porque legal, né? veio da editora, isso é um presente mesmo. E eu acho que o recado eu posso dar, assim, é para criança ou para quem não é mais criança que gosta de desenhar. Acho que hoje a gente tem uma produção muito grande de imagem e a gente tem um acesso muito grande a imagens na internet. Então, a gente vai, nós vamos ver assim, desde o trabalho de muita gente ao mesmo tempo. E quando a gente está formando o nosso desenho e dando os primeiros passos, ou a gente tende a olhar esse trabalho de muita gente e colocar como se fosse o trabalho de uma pessoa só que faz muita coisa. E na verdade não é assim. Cada pessoa faz o que a sua limitação permite, dentro dessa limitação dá para criar maravilhas, assim. Então eu acho que é isso, assim, é sentir a vontade de desenhar, que nessa vontade de desenhar vai estar a vontade de mostrar o desenho para alguém, de que alguém ache legal tudo, mas tem uma vontade primária que ela é vontade de traçar, de colorir, de brincar, de tentar, de errar, de voltar. E essa vontade, ela é um tanto solitária também, assim, ela é o que a gente não mostra. E eu acho que isso tem um termômetro, que ele é um termômetro interno mesmo, que é sempre o que eu sigo ou não sigo, eu faço ou não faço. E eu acho que eu tendo a ver assim que hoje é mais do que quando eu era criança, assim, que tem essa facilidade de mostrar seu desenho para muita gente, ele acaba dando uma interferida no nesse termômetro interno, porque a gente começa a colocar o termômetro muito nas outras pessoas, assim, o que será que vão? E daí tem essa métrica uma métrica de curtida, uma métrica de será que estão gostando, será que não estão? E na verdade, o desenho mesmo, antes de tudo, ele não pede nada disso, né? Ele só Uhum. pede ser. Então, acho que é confiar no seu gosto, é confiar no seu processo, é também segurar às vezes e fazer um pouquinho sozinho, para depois, se acaso chegar a hora, você pega e mostra aquilo e não deixar interferir muito no processo, para ele ser mais seu, assim, e para você poder tratar, ter uma relação com o desenho. Porque, por mais que a gente tenha relação com o desenho, depois a gente tem relação com as pessoas, com os amigos, com que vão ver seu desenho, existe essa relação que é a relação entre eu e o desenho. E essa relação, ela não pode sofrer muita interferência, eu acho, assim. Ela tem que ser a primeira relação. Aí depois a gente faz. Eu comecei lá no vídeo falando sobre o exemplo da música, porque eu não sei tocar nenhum instrumento, e às vezes eu penso, nossa, como eu gostaria, mas é que eu sei que talvez o meu gosto por tocar um instrumento, talvez tenha um pouco de, nossa, como eu queria tocar um instrumento, porque iam achar tão legal se eu tocasse um instrumento. Eu acho que esse é um tipo de motivação mesmo que ela parece um pouco frágil, assim, porque acho que a motivação primeira é você fazer a coisa por si mesma.
quando aparecer obstáculo, você meio que, se a motivação é desenhar e desenhar tá difícil, amanhã vai tentar desenhar, assim, e depois da manhã vai tentar desenhar, porque a motivação é o desenho, né? E se, na verdade, a motivação for qualquer outra, além da própria coisa em si, a gente pega outros caminhos, então fica, se minha motivação é às vezes, eu quero mostrar algo para alguém que essa pessoa goste, e tanto faz ser um desenho ou uma música, tudo, se fecha aqui, eu vou para o outro lado, assim, então acho que a motivação, ela é o que a gente tem de mais precioso, e é o que depois a gente vai definir como, nossa, a pessoa tem um talento para algo, tudo, mas é porque é o que fica visível daquilo, né? Aquela motivação, ela é invisível mesmo. Ela é muito íntima e ela é muito, acredito, sagrada, assim. Ela é algo que a gente tem e a gente cuida e trabalha naquilo diariamente. Acho que aquilo vai gerar. Eu acho que toda produção artística é isso, né? O texto, tudo. No final, as pessoas vão ver o texto, eu vou ver o texto e vou falar: Nossa, olha o que o César escreveu. E a minha cabeça vai fazer como se você tivesse sentado e transbordado um texto, assim. Eu não sei o que você fez até chegar ali. Uhum. Eu sei que teve transformações no caminho e depois teve um produto final. Esse produto final eu tendo a ver como se fosse um casulo aberto, assim. A borboleta que se gerou no caminho, ela já gerou, ela era uma larva, ela virou borboleta, ela já voou, ela já se transformou, e depois o que sobra daquilo, que é o que a gente pode pegar na mão, é um casulo vazio. Mas um casulo vazio tem um valor muito grande, porque um casulo vazio, ele mostra pra gente que existiu transformação. Ele, tipo, nos mostra, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa de não tentar, às vezes, pular a etapa para já construir esse casulo. Assim. Vai transformando, vai fazendo esse processo, assim, que uma hora você vai ver que ele vale muito a pena, né? Evandro, eu vou pegar essa frase tua e vou dar como abertura de todo o curso meu. Seja um curso de prosa ou de poesia, porque o que você falou, tem muita gente que anda fazendo isso. A pessoa faz um poema, faz uma história e já logo quer mostrar. E Uhum. aí ela fica totalmente vulnerável, talvez fosse essa uma palavra interessante, às opiniões de outras pessoas. Só que a criação artística, na minha opinião, ela tem um tempo. Então você escrever um negócio, no caso do texto, né? Você escrever um negócio, ele nunca vai estar pronto de primeira. Então não adianta você Ah. mostrar. Né? Você vai falar para o Evandro, eu fiz uma moqueca vegana aqui maravilhosa, aí eu te mostro um pedaço de cenoura. A cenoura vai na moqueca, mas não é a moqueca ainda. Então você não vai comer a cenoura, achar que você está comendo a moqueca vegana, sei lá. Ah. Não, não vai. Então espera, né? O que eu falo para os alunos, espera o texto conversar com você. É difícil para nós, autores, lidarmos com o desconforto de que não está pronto, mas não está pronto. Então vai, não mostra para ninguém, é o que você falou mesmo. Eu acho que é isso que você falou, não mostra. Fica com aquilo remoendo, né? Depois de 2, 3 dias você olha de novo, aí só depois você vai mostrar e ouvir opinião é fundamental. Mas existe um Ah. momento que a criação artística ela é solitária e nós criadores, eu gosto muito de pensar assim, precisamos lidar com esse desconforto de não saber se está bom ou não. Porque não é Ah. ninguém que vai dizer para a gente se o texto ou se a ilustração está boa ou não, é a gente. O primeiro crítico do nosso trabalho somos nós. Então, eu, quando escrevo um texto, e se ele vai virar um livro ou não, eu não sei, mas assim, o primeiro crítico sou eu, certo? Antes de mandar para leitura crítica, mandar para editora, mandar para não sei quem dar uma opinião, eu já fiz isso. Você também já fez isso, né? Então, eu gostei muito dessa sua fala e vou apresentar na abertura do curso. Ó, gente, um ilustrador falando sobre a ânsia de querer. Na verdade, a gente está buscando aprovação, né? Quando a gente faz É, isso com muita ansiedade, a gente está clamando para que alguém fale assim: Nossa, como o teu trabalho é legal. e às vezes é na melhor das intenções mesmo, né? Que é um negócio assim de, ei, você pode. Só que eu acho que às vezes isso meio que daí tem a gente acaba pagando o preço na hora, não, porque na hora a gente sente um alívio, porque alguém coloca, tipo, pode falar assim,
ah, não, tá ótimo. E daí você pensa, puxa, que bom, assim, eu sinto um alívio. Só que depois a pessoa vira meio que uma participante, e eu penso, no caso ainda, isso que eu estou pensando em alguém específico, mas às vezes eu vejo isso sendo feito na internet para Para todo mundo. uma pra todo mundo. E esse todo Sim. mundo é ninguém, a gente não sabe quem é todo mundo, né? É, Então, se a gente abre assim, tipo, ué, já tá. Eu penso que. Porque quando a gente pega a obra, né, ou a coisa feita, a gente presume que ela é aquilo, a gente aceita e a gente embarca naquilo. Quando você participou do processo daquilo de algum jeito, você cria realidades alternativas para aquilo que é, acho que seria bom se tivesse ido para outro caminho, sabe? uhum. Então eu fico pensando, claro, não a gente, assim, pega um pintor famoso, não sei o que lá, a gente pegou lá a Mona Lisa. Essa é a Mona Lisa, desde criança você olha e fala, essa é a Mona Lisa. Mas por que diabo, essa mulher, assim, por que ela tá dando esse sorriso? Ah, é esse sorriso da Mona Lisa, sei lá, tipo, por que que ela tem esse cenário no fundo? É o cenário que se ela já vem, você tem que aceitar aquilo. E eu acho que, às vezes, se você abre muito, se, sei lá, o Da Vinci na época pudesse falar, gente, faça um sorriso, tô em dúvida aqui, faça um sorriso assim ou assado? As pessoas, faz sim, vou abrir uma enquete. Aí depois, tipo, o pessoal ia ficar falando, ia ficar lidando com esse fantasma das outras versões, que é, poxa, poderia ter ficado melhor se ele tivesse dado uma saturada mais nas cores. Não sei. É, Então, é isso meio complicado. Não que a gente não possa testar, porque no fim das contas a gente não faz só para a gente faz para os outros. A gente precisa saber se. Não é nem se é bem recebido, porque nem tudo precisa ser bem recebido, né? Mas se às vezes a gente não acaba ofendendo alguém, mas tem coisas que a gente não sabe, né? Tem coisas que a gente. Mas, mas também não dá para ficar, eu acho que fazendo isso eu penso para quem está querendo desenhar hoje, ou fazer, porque, queira ou não, a gente gosta do que a gente não pediu. Essa surpresa de eu pegar o teu texto e falar, caramba, me deu uma paulada aqui na cabeça ali, porque não era algo que eu esperava, é disso que a gente gosta. A gente tende a achar que a gente gosta exatamente do que a gente gosta, tipo, como se a gente tivesse encomendado tudo. Mas, na verdade, a arte, ela vem com esse corpo de que é um corpo familiar, mas dentro dela tem salpicadas de coisa que a gente não pediria. E é uhum. isso que é legal. É É isso que verdade. transforma. Então, acho que a gente, quando a gente está fazendo isso, também cabe a gente não ficar adequando ela a tudo, porque a gente sabe que eu acho que isso, a rede social tem um papel importante nisso, porque o desenho, ou a fotografia para quem é fotógrafo, ou um poema, às vezes, para quem consegue colocar um poema ali numa rede social, ele vai estar junto com uma notícia, ele vai estar junto com um meme, ele vai estar junto com um post de qualquer coisa. E é muito louco colocar tudo debaixo das mesmas regras e da mesma métrica, assim, a gente vai começar a falar, ué, mas por que diabos, então uma pessoa escreveu uma coisa engraçada e essa coisa teve mais curtida do que um desenho que não era sobre isso, na verdade, né? Uhum. A gente está agora colocando ali, mas teve todo um processo antes e ele já teve tesouros adquiridos no processo que eles são anteriores a isso. Então Sim. Incrível, meu amigo. Que legal, viu? Que aula que você nos deu. faz, Agradeço demais, Evandro Marenda, nosso amigo de Curitiba, ilustrador do livro Almanaque Sustentável dos Contos de Fadas. Espero que façamos outros livros juntos, porque realmente eu achei o teu trabalho, meu amigo, honestamente, assim, um primor de qualidade, de cuidado, de delicadeza e de talento. Um obrigado. grande abraço, meu amigo. Espero que todos vocês que nos ouviram tenham acesso ao livro, leiam as histórias, vejam os desenhos e se divirtam, como a gente se divertiu e repensou os nossos hábitos, tanto quanto vocês possam fazer com a leitura do livro. Obrigado, César. Um grande abraço, meu amigo. Valeu, viu? Tchau.